E o Bolsonaro se deu mal mais uma vez, porque ele sentiu. Ele tentou enganar os apoiadores dele, não deu certo e ficou com medo, porque foi descoberta toda a articulação do Bolsonaro para a aprovação da taxação dos produtos importados. E aí ele quis jogar toda a responsabilidade em cima do governo federal, em cima do Lula, não deu certo, ele foi descoberto e agora na cara de pau vem a público pedindo para Lula vetar. Assuma a responsabilidade, Bolsonaro, mas Bolsonaro não assume responsabilidade de nada, nem quis assumir a responsabilidade sobre o Jair Renan. Pediu DNA, vão pedir DNA agora com esse projeto também. Só que o Lula tem que tomar muito cuidado, porque começa a ser criada uma imagem no governo que o governo é desarticulado, muito por conta do descompasso que existe na equipe ministerial. Uma ala muito boa e uma ala não tão boa assim. Mas qual a sua opinião sobre o Bolsonaro? Ele é um cara de pau? Qual o melhor aditivo para descrevê-lo nessa jogada? Vai dar certo? Se você concorda que ele é um cara de pau, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi que o Bolsonaro começou a pedir para o Lula vetar a taxação dos produtos importados, eu falei assim, é muito cara de pau, é muito ardiloso e é muito medroso. Bolsonaro, ele não vou falar que ele solta muito, que ele tem um negócio solto, porque vira e mexe ele tem algum problema que trava ali, principalmente quando a Polícia Federal chega perto dele ou quando ele foge da dieta, o que é algo constante. Porque o Bolsonaro, ele trabalhou em favor da taxação dos produtos importados. Porque de fato esse é um tema que precisa de uma discussão mais interessante, mais profunda. O Bolsonaro ele só começou a aprovar essa taxação depois que houve o lobby do Luciano Heng. Porque o Heng, o dono das lojas Havan, falou o seguinte, não tem como os pequenos varejistas ou os pequenos comerciantes competirem com os produtos importados da China, porque é muito barato lá. E é barato principalmente porque existe uma mão de obra análoga à escravidão. Então o Bolsonaro, convencido pelo comentário do Luciano Heng, articulou pessoalmente para que o PL, o partido dele, votasse a favor da taxação. E o caso só foi destravado, só fluiu no Congresso depois que o Bolsonaro deu o aval. E essa é uma situação que também pega o PT, porque o PT é o Partido dos Trabalhadores. E com o Partido dos Trabalhadores, não tem como um partido que é o Partido dos Trabalhadores compactuar com um trabalho análogo à escravidão, independentemente de onde esse trabalho estiver, em qual país estiver. Então é uma questão ético-moral que passa pelo PT. E vendo do ponto de vista do PT, é importante que haja essa taxação para coibir o trabalho análogo à escravidão. Mas isso aí é outra história. Nós temos que falar agora da cara de pau do Bolsonaro, porque ele foi descoberto. Houve a reportagem do Poder 360, nós ficamos sabendo que o Bolsonaro conversou com o líder do seu partido, ele que antigamente não queria taxar absolutamente nada na época que ele era presidente, agora começa a querer taxar. Então há uma contradição, uma hipocrisia tradicionais do Bolsonaro. E quando ele foi pego, quando o gado começou um burburinho, começou a criticá-lo, ele vem a público e pede pro Lula vetar. É um cara de pau que não quer assumir a responsabilidade. Ele tem participação nessa taxação. Ele sempre falou que não ia taxar, por que ele falou pro PL votar a favor? Por que houve votação simbólica? Porque todos os partidos estavam sim de acordo com a taxação, inclusive o PL. O PL tem quase 100 deputados. Se o PL quisesse, não teria ocorrido votação simbólica. Poderia ter ocorrido a votação aberta, para todo mundo ficar sabendo o voto de todo mundo. Quando o Arthur Lira chamou os líderes partidários para discursarem contra a taxação, ninguém do PL foi. E aí agora o Bolsonaro vem pedir pro Lula vetar, pra querer jogar a responsabilidade em cima do governo, tirando a responsabilidade dele que também articulou. Muito cara de pau e muito covarde. É claro que o Lula não vai taxar, não vai vetar a taxação, porque houve um acordo entre os partidos, inclusive o partido do Bolsonaro, o PL. Então não vai haver essa situação. Havia a expectativa de que o ônus da taxação fosse compartilhado entre o Congresso e o governo Lula. Mas isso não aconteceu, o governo acabou sendo muito afetado e o ônus caiu mais em cima do Bolsonaro do que também do Congresso. Então, pessoal, ele voltou a usar aquela estratégia de comunicação confusa que é chamada de guerra híbrida. Algo que foi muito aprimorado pelo guru de comunicação da extrema-direita, o Steve Bannon, ao longo dos anos da última década. Que consiste basicamente em você fazer algo e na sequência você desmentir aquilo que você fez ou falou. Principalmente em veículos não tradicionais de comunicação. Então, uma notícia aparece num veículo tradicional, que de fato aconteceu, os principais veículos de comunicação repercutiram o aval do Bolsonaro à taxação das brusinhas ou das bugigangas, como ficou conhecido, e depois, numa rede social, Bolsonaro desmente e lança uma campanha pro Lula vetar. Ora, isso confunde, porque, pô, pera lá, por que o Bolsonaro, ele aprovou e agora ele tá pedindo pra vetar?
Não faz muito sentido. E é justamente para não fazer sentido, é justamente para confundir a cabeça da população e para jogar o saldo negativo nas costas do Lula. Um saldo que, na visão do Thales Faria do UOL, não foi tão negativo assim. E aqui eu quero também o seu comentário, para que você possa avaliar se no final o saldo foi negativo ou nem tanto assim. Porque ao longo da semana, o governo Lula sofreu algumas derrotas no Congresso. Derrotas já previsíveis, todo mundo sabia que o Lula sofreria tais tipos de derrotas desde 2022, principalmente com relação ao veto das saidinhas. Porque o Congresso, ele é conservador. E nas pautas conservadoras dos costumes, Lula vai perder. Lula se importa com isso? Bem menos do que gostam de propagar por aí. Porque o objetivo de Lula 3 é justamente reduzir a desigualdade social. Então, se o Lula for derrotado no veto das saidinhas, mas conseguir a aprovação da reforma tributária, para ele tá ótimo. É isso que Lula quer. E o Thales Faria do UOL falou o seguinte, pera lá. Será que houve uma derrota tão pesada assim? Porque o projeto também é de responsabilidade do Congresso, não somente de Lula. Há um ônus dividido. E mais ainda, essa situação vai aumentar a arrecadação do governo, um ponto que muita gente critica. Então, por esse lado, é bom para o governo. Será que o Thales Faria deu uma forçada de barra? Pode ser, mas você pode colocar também aqui nos comentários qual é a sua percepção. O que eu começo a perceber é que tem sido forçada uma imagem do governo que é um governo descoordenado, que existe um descompasso. Isso é um ponto que o governo Lula precisa ficar muito atento, porque isso é propagado por várias figuras. O governo Lula o quê? É descoordenado. O governo Lula tem problemas de articulação. Então você fica batendo nessa tecla até que a imagem se cristalize e se perpetue. O governo Lula é descoordenado? Não. Não é. O governo Lula tem problemas na articulação? Sim. Por quê? Porque existe um grande descompasso entre os ministros. Você tem alas dentro do ministério. Você tem a ala econômica, composta por Alckmin, Simone e Haddad. Haddad, ministro da Fazenda, Simone, ministro do Planejamento e Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria. Essa ala é boa? Incrível. Leva o governo nas costas. Só que existe a ala política, que é a ala composta por integrantes do PT. Rui Costa, ministro da Casa Civil, fraquíssimo. Paulo Pimenta, que era ministro da SECOM, horroroso. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, fraco. José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, horroroso. Ele parece um batoré. Falou um monte de asneira no dia da votação. Então, essa ala de articulação política é fraca. E ela derruba o governo e a imagem do governo. E o pior é que o Lula, ele é muito mal assessorado. Muito mal assessorado. Existe uma explicação para a baixa popularidade do Lula que é passada para ele, que é uma explicação errada, que falam que o problema é a comunicação do governo. Se estão fazendo isso, ou se faziam isso para quererem derrubar o Pimenta, porque ele fazia um trabalho péssimo na SECOM, aquelas lives que ele teve ideia de fazer com o Lula, negócio assim, estúpido. Não entende nada de comunicação. Enfim, se faziam isso, falaram que o problema do governo era a comunicação para derrubar o Pimenta, passa. Mas se as pessoas acham que a baixa aprovação do Lula é problema de comunicação, eles não entendem nada de Brasil e não entendem nada do contexto atual. Se você tem um país dividido entre lulistas e bolsonaristas, Lula nunca vai ter mais do que 50% de aprovação. E não vai ter mais nem do que 35% de aprovação. Isso que precisa ficar entendido. Que o contexto brasileiro mudou. Não é mais o mesmo que era lá em 2007, 2008, 2009. Houve uma mudança. O entendimento político da população mudou. Então o Lula é mal assessorado, precisa ficar mais, não vou dizer inteirado com a situação, mas os assessores são fracos, extremamente fracos. Mas se você começar a perceber, e o Lula falou uma coisa importante, não houve uma derrota do Lula de fato no Congresso, no que realmente importa, que é a pauta econômica. Lula conseguiu aprovar tudo o que ele tentou. E mais ainda, falam que há um parlamentarismo branco no Brasil e tal, mesma coisa do Bolsonaro. Falava, porque quem manda é o presidente da Câmara. Lira tem sua força? Tem, mas não como gostam de propagar que ele tem. Lira não conseguiu peitar o Lula da forma como ele gostaria e da forma como falaram que ele iria peitar. Lula colocou Arthur Lira no bolso. E Lira está sendo cada vez mais chutado para fora da presidência. E em 2025, quando o Lira voltar pro baixo clero e cair no vale do esquecimento, vocês vão lembrar desse vídeo que eu fiz, que eu estou falando há muito tempo. E eu vejo cada vez mais que Lula tem uma chance bem grande de emplacar
o futuro presidente da Câmara dos Deputados, o Antônio Brito. Aí depois a gente vê se o governo é fraco mesmo, como estão falando.